Belo, sou casada há 30 anos, vai fazer 30 anos em dezembro, né? Tenho 2 filhas, o nome do meu esposo é Círio, e a minha filha mais velha é Vitória, e a mais nova é Giovana, de 15 anos. A irmã Orli falou aí que essa semana era de batalha, né? Mas, assim, eu já estou tensa desde o dia 22 de junho, quando Lisete me ligou. Lisete me ligou, quer dizer, me chamou no Zap, só me chamou. E eu respondi, mas ela não me falou mais nada, né? Eu falei assim, e aí vem coisa. Quando foi no final da tarde, Lisete me convidou e falou, eu falei, Lisete, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse ministério, mas eu já vinha pensando em algo, né? Do que Deus já tinha colocado no meu coração, qual era o propósito de Deus, né, na minha vida. Então, por isso que eu escolhi esse título, né, da mensagem, Você e o Propósito de Deus. Então, eu queria que você trocasse esse você por eu, né, e o propósito de Deus. Todas estão me ouvindo bem? Porque aqui a minha internet está congelando. O motivo foi a exibição. Então, vamos lá. As irmãs sabem, né, o que é o significado de propósito, mas eu anotei aqui. Propósito é um projeto, um desígnio, a intenção de fazer algo. Então, a gente sabe que o Senhor, ao nos criar, né, ele já tinha um propósito. Então, a gente vai ler lá em Salmos 139, do verso 13 ao 18. Que diz assim a palavra de Deus. Se eu os contasse, seria mais do que grãos de areia. Não, perdão, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram inscritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Agora, Salmos 33, de 11 ao 12. 33, 11 e 12. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que teme o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Como esse salmo ele é emocionante, né? Eu acho que todas, ao ler esse salmo, né, ele é de arrepiar, né? Ele faz nos pensar como que Deus pensou na gente, né? Ele já sabia de tudo sobre nós, quando a gente ainda nem existia, né? Deus já nos tinha em sua mente e já tinha determinado os nossos aniversários, os nossos pais, os nossos olhos, as nossas respostas para a vida e até mesmo quando nós morreríamos, né? Em meio a essa Covid, né, em meio a essa pandemia que nós temos vivido, a gente aqui em casa fica se perguntando, né? Por quê, né? Por quê?
que o Senhor tem permitido isso, né? Quantas pessoas nossas queridas têm partido, né? Mas o Senhor já tinha tudo determinado. Não foi por causa desta pandemia que a pessoa, né, nosso ente querido faleceu, mas o Senhor já tinha realmente um propósito ali para aquela vida, né? Então, a gente precisa, né, pensar sobre isso e saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Hoje a gente vai falar, né, sobre dois objetivos, né, dois propósitos, por que Deus nos criou. O primeiro, ele nos criou para sermos dele, para conhecê-lo ele, para adorar ele, para amá-lo, para termos um relacionamento pessoal com ele, né? E a gente pensa assim, né? Como a gente vai ter um relacionamento com Deus? A gente precisa de uma intimidade maior com o Senhor Jesus. E a gente, às vezes, só busca mesmo, bem profundo, quando a gente passa por momentos mais difíceis, né? A gente se ajoelha, a gente se prostra, a gente faz propósito, né? Junto ao Senhor, né? Então, e por esse amor dele ser tão grande para conosco, ele até nos deu o livre-arbítrio, né? Ele deixa a gente se decidir, né? Se a gente quer servi-lo ou não. Mas a gente tem que ter em mente, a gente tem que ter certeza que o Senhor nos criou para sermos dele, né? Nós somos dele, nós precisamos conhecê-lo mais, nós precisamos amá-lo mais, nós precisamos ter uma intimidade maior. Por mais que a gente ache que nós temos uma intimidade grande com o Senhor, ainda é pouco por tudo aquilo que ele já fez por nós, né? E o nosso segundo propósito é para quê? Para sermos evangelistas, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Aí você para e pensa, né? Como eu parei e pensei, né? Mas eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa facilidade. Mas aí o Senhor coloca irmãs, né? Para que te espete, para que você se aprofunde, para que você estude, para que você esteja sempre pronta, né? A se preparar, né? A gente pode ser dona de casa, a gente pode ser médica, a gente pode ser professora, enfermeira. O Senhor sempre tem um propósito para cada uma de nós, né? Ele nos capacita, né? É ele quem nos dá a orientação. Foi tão bonitinho, hoje de tarde eu recebi mensagem das irmãs, né, falando: irmã, estou orando por você, o Senhor vai te capacitar, né? Porque para mim, assim, está sendo uma experiência muito grande, né? Estar falando aí para as irmãs, um número bem grande, né? Então, é, eu anotei assim o seguinte, né? Porque a gente tem que considerar sempre isto, né? Com uma regra de ouro, né? Deus nunca nos chama sem nos capacitar. Ele está pronto para nos capacitar. Quando o Senhor nos escolhe, é que ele tem, né? Ele já tem aquilo decidido. Ele sabe o que vai fazer conosco, né? E quando eu falei com a Elisete falou: mas eu e a Orli já oramos. Então, eu não tinha nem como falar assim: não, não vou, né? Se foi o Senhor que mandou, não tem como responder não, né? Uma vez uma irmãzinha falou para mim, eu falei assim: ah, Vânia, não. A Vânia falou assim: ah, então você resolve com o papai. E como que eu ia chegar e falar, né? Ah, Deus, eu não quero. E um outro lado a gente pede, né? Senhor, me usa, me capacita. Mas quando chega na hora, né? A gente treme nas bases. Então, Deus nunca nos chama sem nos capacitar. Ele está pronto para nos capacitar. E ele diz lá em Isaías 41, 10: não temas, né? Porque eu estou contigo todos os dias, né? Até a consumação dos séculos.
Em Romanos 8:28, também diz assim o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. O propósito dele é nos fazer chegar à maturidade. Ele está, ele está constantemente trabalhando em nós, moldando o nosso caráter, nos tornando mulheres sensíveis, boas, graciosas, verdadeiras, gentis. Tudo que acontece é projetado para esse fim, para nos ajudar a amadurecer. Temos que crer e descansar no Senhor, pois só Ele é soberano para fazer todas as coisas. Antes mesmo de preparar essa palavra, eu estava aqui pensando, né, em algumas personagens bíblicas, né, o que fala, né? A gente pensa muito em Ana, né? Por que Ana foi estéril? Eu creio que era para ela crescer, amadurecer e criar uma intimidade grande com o Senhor para preparar ela para ela ser uma mãe de um grande profeta. Abigail. Abigail era uma mulher gentil, era uma mulher rica, né? Mas ela que foi ali que conduziu, né, aquele lanche para o Davi. Ele mesmo ainda não era o rei, né? Mas o Senhor preparou ela, né, para que ele pudesse sobreviver e se tornar o rei, né? Lá em 1 Samuel conta a história de Abigail, né? E Esther? Esther era órfã. Qual era o objetivo do Senhor para que Esther fosse órfã, né? Foi criado pelo seu primo, né? Por quê? Porque ali ela se casaria e livraria o povo dela. Então, se a gente for olhar por um outro lado, tiver um outro, porque teve essa necessidade de passar por tantas dificuldades, né? Mas é porque o Senhor tinha um propósito, né? E aquela criança, a escrava de Naamã, se ela não tivesse se tornado a escrava, Naamã não teria sido curado, né? Daquela lepra. Então, o Senhor usa a dona de casa, o Senhor usa a mulher estéril, o Senhor usa a mulher rica, o Senhor usa a criança. Então, é só deixar Deus agir. E o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, né? Então, nós temos que crer assim. A escrava de Naamã, além de ajudar ele a ser curado, né, de falar com ele, ela serviu ali para evangelizar. Com isso tudo, ela evangelizou a esposa de Naamã e a Naamã, né? Então, cada detalhe é importante para o nosso Pai. Ele conhece a nossa condição, a nossa estrutura, as nossas áreas vulneráveis e nunca nos pede mais do que possamos suportar. Portanto, podemos ter certeza que, assim como o propósito se revela o tempo todo em nossa vida, ele não falhará. Então, irmãs, o que eu quero deixar para as irmãs, que a gente possa estar despertando, né, para o trabalho do Senhor, para servir ao Senhor, né? A gente sabe que nós mulheres, né, nós somos cometidas de várias tarefas, né? Umas trabalham fora, trabalham dentro de casa, né? Ou têm a dupla jornada, né? Ainda temos que estar na igreja trabalhando também, e a união feminina trabalha bastante na casa do Senhor. Não somos só auxiliares dos nossos esposos, mas nós também somos auxiliares na igreja, né? Então, é isso que eu tenho para deixar para as irmãs, que o Senhor possa estar nos capacitando cada vez mais, né? E que possamos estar dispersas, né? E que, por não termos, de repente, a facilidade, né?
mas que a gente busque o Senhor, que Ele vai nos capacitar, né? O Senhor quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, né? E a gente não pode se esquecer que foi Ele quem nos criou. Ele é que conhece. Então, ele pensa em nós muito antes de ter nos criado, né? Então, a gente tem que estar glorificando a Ele em todo tempo e estar pronto, porque o Senhor está voltando e nós precisamos usar as nossas habilidades, né, para poder ganharmos mais almas para Cristo, né? Eu agradeço a oportunidade, a palavra foi breve, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. E assim, antes de falar para as irmãs, o Senhor falou comigo, né? Que Deus possa estar nos abençoando